Como que o seu vendedor pega uma pessoa desconhecida, faz ela confiar na sua empresa, meter a mão no bolso e comprar o teu produto e o teu serviço? Como é que um vendedor faz isso? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode vender sem precisar investir dinheiro em tráfego pago, sem depender de indicação, apenas usando a boa e velha prospecção fria, ativa. Eu vou te mostrar exatamente o método que a gente utiliza aqui na nossa empresa e nas empresas dos nossos clientes. Então, bora para o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é o objetivo desse vídeo? Nesse vídeo aqui eu quero que você saia primeiro com um plano claro para você fazer a sua primeira venda, se você nunca fez, através da prospecção ativa, sem investir em anúncios ou qualquer outro investimento externo, é claro, né? Tráfego pago está muito mais caro, o lead, e usando a prospecção fria, que é um método que ainda funciona e funciona muito bem. Diversas empresas já fizeram dessa forma e continuam fazendo. Não é à toa, presta atenção aqui em mim, ó. Não é à toa que a própria WhatsApp do Flávio Augusto continua vendendo através da prospecção ativa, fria. Não é à toa que a W1 também faz dessa forma, e diversas outras empresas que trabalham com produtos B2B, ou seja, de empresa para empresa. Não estou nem falando de empresas para consumidor, para clientes. Estou falando de empresa para empresa que utilizam a boa e prospecção fria, porque o CAC é muito baixo comparado ao CAC dos anúncios. Tá bom? Então eu vou te mostrar exatamente isso, presta atenção, bora para o conteúdo agora, tá? Mas antes de eu trazer aqui o método para você fazer a prospecção fria, é importante que você entenda os principais erros que fazem os empresários e vendedores falharem miseravelmente na hora de fazer a prospecção fria. E o primeiro erro é o seguinte, é que a maioria utiliza uma lista avulsa e fazem disparos em massa ali no WhatsApp. Lista avulsa, ela não tem nenhum critério, vem todo tipo de contato, sem nenhum critério, tem contato que nem é contato, tem contato que você vai fazer ali e não existe mais uma pessoa, então você perde muito tempo, gasta dinheiro. E sem contar que através do disparo em massa, funciona, em alguns casos funciona, mas tem método certo para fazer isso. Qual que é o problema da maioria dos vendedores e empresários que fazem esse tipo de abordagem, disparo em massa no WhatsApp? Primeiro, o lead qualificado, se você não tiver um jeito certo de chegar, ele tende a te ver com maus olhos, porque o WhatsApp ele é muito, mas muito, sabe, invasivo, ele tende a ser um pouco mais invasivo. E aí, às vezes, um contato qualificado que você poderia, de repente, trazer para a tua mesa e fechar negócio, você acaba queimando a ficha com ele. Segundo problema, cara, é que na maioria dos disparos em massa, eles geram bloqueio, banimento do WhatsApp. Aí lá vai você trocar de WhatsApp e chamar a pessoa novamente por um WhatsApp diferente. Por quê? Porque na maioria dos casos, se você não tiver uma API, você tende a ter problema com bloqueio, queimando chip, tendo esse tipo de problema. Sem contar que a chance de a pessoa te bloquear também é muito maior e falar que é um spam. Tá? E o terceiro problema do disparo em massa é que a maioria dos vendedores, eles fazem ali o contato só pelo WhatsApp, fazem 3 disparos, 4 disparos, e às vezes o lead não vai responder, porque ele tem uma série de outras mensagens mais importantes que a sua. Beleza? Segundo problema ali que faz os vendedores falharem miseravelmente, a maioria dos vendedores falharem miseravelmente na prospecção, é que eles fazem a abordagem de múltiplos segmentos, de vários segmentos ao mesmo tempo, de vários públicos ao mesmo tempo. E esse é um problema, por quê? Porque se você não tem uma prospecção ativa, ainda validada, funcionando de forma redonda, a chance de você falhar é muito alta. Por quê? Porque você está tentando com vários públicos, tentando vender para todo mundo. E quando você tenta vender para todo mundo, você acaba não vendendo nada para ninguém. Essa aqui é a real. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu motivo particular para comprar algo de você. Porque no fim das contas, o produto ele é apenas uma ponte para resolver um problema e realizar um desejo. E cada público, cada segmento, cada pessoa vai ter um motivo próprio para poder comprar. E aí, se você aborda todo mundo a partir do mesmo motivo, você tende a não converter muito bem. Beleza? Quarto problema, foco no produto e não na dor. Eu acabei de falar agora do motivo, né?
Então tem tudo a ver, foco no produto e não na dor. A maioria dos vendedores tentam empurrar o produto a qualquer custo, já liga oferecendo o produto, já aborda falando de produto. E sabe qual que é a verdade? Presta atenção aqui em mim. O cliente, ele não se importa com o teu produto, ele não está nem aí para o teu produto. Ele quer saber de resolver um problema dele. O teu produto é só a ponte. Então, iniciar uma abordagem de prospecção ativa, focando no produto, é a pior forma de você começar um primeiro contato com o teu potencial cliente. Eu estou falando de lead aqui para fins didáticos, mas o termo certo não é lead, é prospect. Já já a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Quarto erro, abordagem crítica e negativa. Eu já vi vendedor iniciar uma abordagem de prospecção fria com empresas, já apontando algum lado negativo, algum erro da empresa. E tudo bem que algumas empresas podem aceitar, pô, eu não sabia que eu estava falhando nesse ponto, mas a maioria não vai aceitar muito bem, não pega muito bem. Porque quando você critica, você está afirmando. E quando você está afirmando, principalmente um ponto negativo, como a maioria dos empresários, eles têm o ego um pouquinho, né, delicado, os vendedores também, ele não vai levar isso de forma positiva. Ele vai criar uma reatância psicológica, ou seja, tudo que você falar a partir dali vai passar por um ouvido e sair no outro, porque você feriu o ego. Então, jamais iniciar uma prospecção criticando algum ponto, ou já oferecendo o produto, ou utilizando lista avulsa, não. Existe um jeito certo de se fazer a prospecção ativa. Você sabendo quais erros não cometer, finalmente a gente parte aqui para os pilares da prospecção ativa que dá certo. São 4 pilares, tá bom? Quais são eles? Primeiro, ter um ICP bem definido, um perfil de cliente ideal. Segundo, você montar uma cadência, que são os ritmos e os canais que você vai utilizar. Terceiro, ter uma lista muito bem qualificada com critérios. E o quarto é ter o funil, e esse funil desenhado no CRM, a gente vai passar por cada um deles. Presta muita atenção aqui em mim a partir de agora, porque eu vou te entregar uma alta dose de informações em alta velocidade. Vem comigo. Primeiro, ICP. Cara, eu diria que o 80/20 existe eu não sei se você já ouviu falar da lei de Pareto. O que é a lei de Pareto? A lei de Pareto Pareto, ele foi um economista italiano que descobriu que 80% da riqueza da Itália se concentrava na mão de 20% das pessoas. E que 20% das pessoas da Itália não tinham 80% da riqueza e eram pobres e assim por diante. É mais ou menos isso, de forma bem didática. Mais na frente descobriram que esse princípio ele acabou se tornando um princípio matemático, uma espécie de lei universal aplicável a quase tudo. Ou seja, 80% dos resultados são oriundos de 20% das causas. 20% vai gerar 20% das suas ações vão gerar 80% dos resultados. Resumidamente aqui, para ser mais direto ao ponto. Então, a partir dessa premissa, levando em consideração que você já sabe qual é a lei de Pareto, o princípio de Pareto, o 80/20 de uma boa operação comercial, de uma boa campanha de marketing, de uma boa estruturação comercial ou do processo de prospecção ativa está aqui, ó. ICP, Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Por quê? Porque se você tem um perfil de cliente ideal, primeiro, você consegue vender muito mais caro, porque o teu perfil de cliente ideal é o cliente dos seus sonhos, é o cara que está disposto a comprar o teu produto e o teu serviço, porque ele enxerga utilidade no teu produto e no teu serviço, ele enxerga utilidade, ele vê valor. Então esse cara, ele compra mais caro, você consegue vender mais caro para ele. Segunda vantagem de você ter um ICP bem definido, um perfil de cliente ideal bem definido. Ele compra mais rápido. Tá tão claro na cabeça dele que o teu produto é útil, que ele não vai ficar pensando ou cotando com várias outras pessoas para depois rodear e decidir se compra de você. Não, ele compra mais rápido. Então o teu ciclo de vendas ele tende a diminuir por conta disso, tá? E o terceiro, que é o mais importante de todos, presta atenção aqui em mim. A entrega é muito mais fácil.
esse cara, ele fica muito mais satisfeito com o teu produto, ele te gera muito mais indicações, ele renova com você se for um produto de assinatura, de relacionamento ali de longo prazo. Então a entrega é muito mais fácil. Mas para você ter essas 3 vantagens, vender mais caro, vender mais rápido e ter uma entrega fácil, receber indicações e ter um cliente satisfeito, você precisa ter um ICP. E eu vou te mostrar como é que você faz para definir o teu perfil de cliente ideal. Vamos lá. Como é que você faz para definir? Primeiro ponto. Lembra que eu falei lá sobre sair prospectando vários segmentos? Se você está iniciando a tua operação de prospecção ativa agora, eu recomendo que você inicie com no máximo 3 segmentos. 3 segmentos. Eu particularmente recomendo sempre para os meus clientes, e aqui dentro da nossa operação a gente inicia com um de cada vez, porque a qualidade da prospecção fica muito maior. E aí eu vou te explicar o porquê. Você pode começar com 3, eu recomendo com 1, mas no máximo 3. Beleza? Qual que é o problema da maioria dos empresários e vendedores? Eles saem prospectando mais de 3 segmentos, 5, 10 e assim por diante. Por exemplo, eu já vi consultor financeiro prospectando hamburgueria, dono de hamburgueria, médico, funcionário público e todo mundo junto e misturado. Não. Foca em um de cada vez. Uma empresa de SaaS que quer vender um sistema de contabilidade, focando em um sistema financeiro, um ERP na verdade, focando em todo tipo. Não, foque em apenas um segmento num primeiro momento. Eu quero testar mais. Testa 3. Vai com 3. Tua operação não está madura ainda para você sair abordando todo mundo. Então, se limite. Tenha um foco. Porque quando você tem um foco, fica muito mais fácil você vender. Quando você tenta vender para todo mundo, você acaba não vendendo nada para ninguém. Beleza? Então vamos lá. Como é que você faz para definir? Primeiro, existem 4 formas de você definir o teu perfil de cliente ideal, né? As pessoas costumam falar de nicho, de segmento. Então, como é que você faz para definir? Você pode definir primeiro através da tua própria base de clientes, beleza? Como é que você faz isso? Através da tua própria base de clientes. Você vai pegar ali os clientes satisfeitos, que compraram rápido, pagaram caro, que renovaram, os teus melhores clientes, os clientes dos seus sonhos. Você vai pegar ali e listar todos eles. E vai fazer uma pesquisa de satisfação com eles, com algumas perguntas bem estratégicas. A gente tem um modelo aqui, se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você pegar esse template depois comigo. E você vai fazer essa pesquisa e entender como que foi a jornada de compra dele. Quais as características principais desse cliente, idade, quem foi o decisor, o porte da empresa, quantos funcionários, faturamento e assim por diante. Porque a partir disso você vai encontrar um padrão nessa lista de clientes perfeitos. Você encontrando esse padrão, você vai mirar apenas nesses clientes que possuem esse padrão no primeiro momento, porque aí vai ficar muito mais fácil de você vender para eles, porque você já tem uma base. Perfeito? Deu para entender? Robson, eu não tenho uma base de clientes ainda. Se você não tem, aí você vai utilizar a suposição alinhada com a pesquisa. Então o que você vai fazer? Na verdade você vai usar a suposição, pesquisa e interesse natural. Geralmente o interesse natural da maioria dos empresários e vendedores é dinheiro. Então você vai unir dinheiro e o teu interesse natural e mesclar eles. Por que eu trago essa questão do interesse natural? Porque fica muito difícil de você desenhar um ICP, um perfil de cliente ideal, bem desenhado, sem que você estude ele, mergulhe no universo dele. Eu vou te trazer um ponto bem importante. Eu iniciei a minha jornada de vendas vendendo para donos de empresas de energia solar. E eu posso te garantir que foi muito mais fácil vender para eles. Eu tive uma conexão muito maior quando eu decidi estudar a fundo o segmento de energia solar e me posicionar como um vendedor de energia solar. Então o que eu fiz? Eu passei a vender energia solar para entender de fato os desafios que o dono de uma empresa de energia solar tinha. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu passei a entender os jargões
do meio do segmento solar, eu passei a entender tudo, toda a jornada, até a estrutura da empresa, os impostos. Então, quando eu entrava numa reunião de vendas com um dono de empresa de energia solar, eu entendia o universo dele de fato, porque eu me preocupava, eu tinha esse interesse natural. Então a chance de ele comprar de mim ficava muito maior, porque ele pensava o seguinte: cara, esse cara fala como eu, ele pensa igual eu, ele conhece a minha realidade, então ele é a pessoa certa para me ajudar. Então é exatamente por essa razão que eu estou trazendo para você. Se você não tem uma base de clientes, você vai escolher um segmento, um público e uma dor para você atender. Através da suposição, você vai supor, imaginar e desenhar uma pesquisa para validar essas hipóteses que você levantou, desde que você tenha interesse natural nesse segmento. Vai escolher ali um público. Tem interesse natural? Estude a fundo. Se preocupe em de fato resolver quais os problemas que esse segmento enfrenta. Beleza? O que você vai fazer? Você vai mapear as dores desse segmento e preparar uma solução para resolver essas dores. Tranquilo? Beleza? Agora que você entendeu tudo isso, o que eu quero trazer para você, cara? O segundo pilar. A gente trouxe aqui o 80/20 de uma boa estruturação comercial. Mas você também precisa ter o segundo pilar, que é o quê? Não basta só você ter o ICP, beleza, legal. Só que agora você precisa fazer a abordagem. Encontrar esse cara, conseguir falar com ele. Como é que você faz isso? Você faz isso através de uma cadência, que é o nosso segundo pilar. Você vai estruturar uma cadência. O que é a cadência? Eu vou trazer um dado importante para você. Existem pesquisas que constataram que 80% das vendas consultivas acontecem a partir do quinto contato, da quinta tentativa de contato. Qual que é o problema da maioria dos vendedores? Eles desistem na terceira tentativa. Lembra que eu falei da lista de lista avulsa e disparo em massa? As pessoas mandam 3 mensagens e já desistem. Não. É aqui que entra a cadência. A cadência ela serve o quê? É justamente onde o resultado acontece. Na cadência eu vou ter três pilares aqui importantes da cadência, tá? Primeiro são os canais. Você precisa alternar entre telefone, e-mail, WhatsApp. É claro, você vai definir esses pontos de contatos, esses canais, de acordo com o teu ICP. O teu ICP usa mais LinkedIn, se for negócio local, você vai partir ali para o telefone, WhatsApp, e-mail. Então você vai alternar as tuas tentativas de contato variando entre esses canais. Então não vai ser só mensagem de WhatsApp, não. Você vai encaixar a ligação. E eu posso te afirmar aqui com os 10 dedos da mão que dependendo do tipo de segmento, dependendo do ICP que você definir, se for negócio local, telefone funciona muito, mas muito bem. Ah, ninguém atende telefone. Cara, as pessoas atendem telefone. Ah, ninguém gosta de falar no telefone. Ninguém gosta de ligação chata. Se a tua ligação for pautada em cima de um problema, se você souber começar e falar do problema, do cara que está do outro lado da linha, ele vai querer te ouvir e de repente vai comprar de você. Ou agendar uma proposta, agendar um serviço, ele vai. Todo mundo? Não, é claro que não. Beleza? Voltando aqui, vamos lá. Então a gente falou dos canais, que está na cadência. A cadência também, além de você organizar, o que é a cadência? A cadência é uma sequência lógica e concatenada das tentativas de contato que você vai fazer com o teu lead. Então você vai alternar entre telefone, e-mail, WhatsApp e vai encontrar ali quais são os canais que vão envolver nessa comunicação. Frequência é a quantidade de tentativas que você vai fazer no dia e semanalmente. Eu recomendo fazer 14 tentativas durante 7 dias, tá? Então você vai encaixar durante 7 dias 2 tentativas por dia, uma entre telefone e outra entre e-mail, por aí, dá 14 tentativas. Lembre-se, 80% das vendas acontece a partir da quinta tentativa. E eu tenho dados aqui no meu CRM que mostram isso também, eu vou trazer num próximo conteúdo para você, tá bom? Terceiro ponto, além da frequência, você precisa saber qual é a duração. Lembra que eu acabei de falar de 14 tentativas? 14 tentativas, ou seja, a frequência vai ser 14. 14 dentro de uma duração de 7 dias. Vai durar 7 dias, a frequência 2 vezes por dia. Deu para entender?
Isso aqui é a cadência. Então, esse é o quarto pilar de uma boa prospecção ativa. Terceiro pilar, Robson. Cara, antes de ir para o terceiro pilar, você precisa entender o seguinte, que para você montar a tua cadência, você precisa primeiro desenhar o teu script de ligação, o script de e-mail e o script de mensagem. Não dá para fazer as coisas só na intuição. Beleza, eu defini aqui o telefone, defini o WhatsApp, defini o que vai ser e-mail e vou mandar de qualquer jeito. Não, isso é coisa de vendedor amador. E vendas de alta performance não aceita amadorismo. O que você vai fazer? Você vai desenhar um script de ligação bem desenhado, o script de mensagem e o script de e-mail, de acordo com a quantidade de tentativas. São 7 dias, então são 7 tentativas de ligações. Você já vai ter a ligação bem scriptada. São 7 tentativas de e-mail, você vai ter toda a cadência, os 7 e-mails. São 7 mensagens, você vai ter as 7 mensagens e cada assunto bem desenhado. Então você precisa ter isso bem desenhado, beleza? Não seja amador, seja profissional. Vendas de alta performance exige profissionalismo, e profissionalismo significa preparo, e preparo existe intenção, perfeito? Show de bola. Tá, qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar, agora que você já tem o seu ICP bem desenhado, você já tem ali o seu script, você vai construir a tua lista. E aí existem formas de você construir a sua lista. A gente tem duas formas de criar uma boa lista qualificada, que é onde você vai encontrar teus leads. Eu estou falando lead aqui porque se você tiver uma boa lista, a chance de você transformar um prospect, uma pessoa que não te conhece, em uma pessoa interessada e uma pessoa interessada em cliente é muito maior, tá bom? A qualidade da lista é metade do trabalho também. Eu disse o ICP, agora a gente está na lista. Então, a gente tem aqui ferramentas pagas e ferramentas gratuitas. Eu vou ter aqui a Speedio, que é uma ferramenta paga. Ela pode ser integrada diretamente com o teu CRM. Eu tenho a Intexify, eu tenho o CNPJ, BIS, eu tenho o Apollo, eu tenho o MapLeads. Todas essas ferramentas, elas vão criar listas de contatos altamente qualificados com número e e-mail dos decisores em questão de cliques, minutos, coisa rápida, tá? Robson, eu não consigo pagar ainda, agora eu não consigo pagar, tudo bem, não tem problema. E aí a gente tem também as ferramentas gratuitas, que são as versões gratuitas aqui. Você pode fazer através do Google Maps Scraper, só que tem um problema, o Google Maps Scraper, ele não traz os nomes dos decisores, então você vai ter um trabalho ali de extrair os negócios locais de uma vez e depois fazer o enriquecimento manualmente, tá bom? Outro lugar que você pode encontrar é a Casa dos Dados. A Casa dos Dados também permite você ter a versão paga, que você exporta a planilha ou já integra no CRM via API, só que ela tem um pequeno problema, ela já é um pouco melhor que o Google Map Scraper. Qual que é o problema dela? É que você não ela costuma trazer contatos desatualizados, então vai ter o risco ali de ter alguns contatos que não vai ter o telefone atualizado, o e-mail às vezes da contabilidade, ou um e-mail que não está sendo utilizado, você precisa enriquecer manualmente. Só que a casa dos dados já é melhor do que qualquer lista ali do Google Maps, tá? Beleza? Além da casa dos dados, caso você queira fazer através do diretório ROIS, se a empresa tiver site, você pode pegar ali o site da empresa, jogar no diretório ROIS, o domínio, e encontrar ali os dados da pessoa que está vinculada àquele domínio. Então você pode encontrar às vezes o CNPJ ou o CPF do dono e o número do dono, o e-mail e assim por diante. E você pode utilizar a boa e velha Receita Federal, tá? Também para utilizar. Detalhe, tá, pessoal? Um ponto muito importante. Essas ferramentas, uma ferramenta não exclui a outra. Pode ser que você utilizando as ferramentas pagas, seja necessário você fazer algum tipo de enriquecimento. E aí vem ali um pouco de trabalho manual. O enriquecimento ele sempre precisa ser feito. Até porque uma boa base da prospecção ativa é você depois fazer algum tipo de pesquisa. Quanto mais informações você tiver dos decisores da empresa, melhor. Beleza? Show de bola. Além disso, o que você precisa ter? Agora como quarto pilar, agora que você tem tudo isso, o que precisa ter nessa lista? Só voltando aqui rapidinho.
o nome dos decisores, e-mail e telefone. Ponto. Nome dos decisores, e-mail e telefone. Você precisa ter isso. Porque, convenhamos, é muito ridículo você ligar para uma empresa e tentar abordar sem saber quem é o dono. Na maioria dos casos você vai esbarrar na secretária. Vendedor profissional não esbarra. Ele tem que saber o nome do decisor, até para passar pela secretária. Fica muito mais fácil você passar pela secretária quando você sabe com quem você precisa falar. E eu tenho um vídeo aqui, tem tudo documentado, eu posso mostrar para vocês num outro momento, beleza? Voltando aqui, agora que você já tem um ICP bem definido, agora que você já tem a sua cadência bem montada, agora que você já tem uma lista, criou a tua lista com todos os contatos, finalmente a gente vai para a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é funil e CRM, que é o nosso quarto pilar. Então, é justamente aqui que você vai ter controle total da tua operação, beleza? E aí, o que precisa ter nesse funil e no CRM? Primeiro ponto, a maioria dos vendedores acham que conhece o funil, que sabe o que é um funil, mas não sabe o que é funil. Ele mistura etapas do funil com atividade, com eventos. Então ele coloca lá no funil, ligar para o lead, mandar mensagem na etapa, sendo que aquilo deveria ser atividade. E não é isso. Então, o que você precisa ter em mente na hora de construir o teu funil e espelhar ele no CRM? Primeiro, você precisa ter as etapas bem definidas. Qual é a etapa? Qual que é a jornada de compra? O lead entra, você tenta contato com ele, depois de tentar contato, tem aquelas pessoas com as quais você consegue conversar, contato realizado. Depois de contato realizado, qual que é o próximo passo? Sempre pergunte o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a etapa que você vai incluir ali na jornada do cliente, beleza? Dentro de cada etapa, você vai ter os leads e dentro do card dos leads, você vai ter em cada etapa as atividades. Então, você precisa desenhar todas essas atividades ali no CRM para ter bem mapeado. Só que, mesmo você tendo as atividades e tendo as etapas e as atividades, vai ter lead que não vai avançar por alguma razão. Ou ele não vai avançar porque ele não vai querer propósito, porque ele não tem interesse. Ou ele vai avançar, vai chegar na apresentação com você, vai receber um orçamento e não vai querer comprar. E você precisa tirar esse cara do funil. Você perdeu a negociação. E para você entender e melhorar a tua operação, você precisa dar um motivo para essa perda. Porque se você tiver isso bem mapeado, cara, eu estou perdendo muito orçamento porque o lead está achando caro. A cada 10 apresentações, 5 dizem que está caro. O que isso significa? Significa que você precisa melhorar a tua proposta de valor, para ele enxergar valor, ou contornar a objeção. Quando você tem essa informação, você sabe o que você precisa melhorar, ou você consegue levantar hipóteses de melhoria. E é exatamente por essa razão que você precisa ter bem mapeado os motivos de perda. Aprender com cada não. Depois de você ter isso bem configurado, você importa a sua lista para o CRM e finalmente inicia ali a tua abordagem. Beleza? Então, só para a gente resumir aqui, tá? Os pilares da nossa prospecção ativa, para resumir. Primeiro, vamos lá. Ter um ICP bem definido, ter a cadência, ter a lista e ter o funil e o CRM bem configurado. Agora que você entendeu como funciona uma boa operação de prospecção fria, eu espero que você saia desse vídeo com um plano já para você fazer a sua primeira venda. Caso você tenha interesse em entender mais a fundo como implementar isso dentro da sua empresa, eu vou deixar um link aqui para você ter acesso a esse material e caso você queira também participar de um diagnóstico, vou deixar o link aqui para você participar de uma reunião com algum gestor comercial treinado da minha equipe ou comigo mesmo, para a gente entender um pouco mais a tua operação de perto. Quais são os teus desafios? Quais os gargalos que você enfrenta hoje que te impedem de vender mais da forma como gostaria? E a gente vai te entregar um plano de ação prático para você ter mais eficiência aí nas suas vendas, beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário e acesse o material gratuito que a gente vai deixar aqui para você. Tamo junto e até o próximo vídeo.